Salve jovens, eu sou o professor Gabriel, estamos aqui para a resolução de mais um exercício de fundamentos da transmissão de calor, só que dessa vez o assunto da aula de hoje é raio crítico. Nós já vimos aula teórica sobre raio crítico e a ideia geral sobre raio crítico era bem simples. É uma coordenada que, num problema onde tem transferência de calor radial, se eu coincidir o raio externo do meu isolante com o raio crítico, efetivamente eu vou ter a máxima taxa de transferência de calor possível. Lembra que essa ideia de raio crítico só vai acontecer em problemas onde aconteça transferência de calor com o raio. Então ele é muito comum em cilindros com transferência de calor radial ou também em esferas com transferência de calor radial. Faça uma pausa no vídeo, leia com muita atenção o enunciado que a gente começa em alguns instantes. Então a primeira pergunta que ele faz parece um contrassenso para quem não conseguiu entender a ideia de raio crítico. Então a primeira pergunta é: a espessura de isolante para que se obtenha a máxima taxa de transferência de calor. Se você entendeu a ideia de raio crítico, o que ele está te falando é qual é o raio crítico, porque na condição de máxima taxa de transferência de calor, esse raio externo ele vai ser coincidente com o raio crítico. Tome cuidado, porque esse problema trata de transferência de calor em uma esfera, e o raio crítico para uma esfera tem expressão 2K sobre H. Então vamos calcular. Uma pergunta curiosa é qual das duas condutividades térmicas que nós temos no problema você vai usar. Então ele me deu uma condição de uma condutividade térmica de um zircalói que possui espessura desprezível. Agora pensa um pouco, um material que possui espessura desprezível possui resistência desprezível, ou melhor, dificuldade à transferência de calor desprezível. Então logo, essa condutividade do zircalói não vai servir para absolutamente nada nessa questão. De modo que eu vou usar o último material que está em contato com o fluido é quem? É o isolante. Então eu vou usar a sua condutividade térmica. Fazendo a substituição na expressão, então logo nós temos 0,08 metros, que são 8 centímetros de raio externo. Cuidado, hein? O que ele está te pedindo é espessura. E a espessura é medida sempre na direção do raio. Diferença entre o raio externo pelo raio interno. Então a resposta correta para essa pergunta é 1 centímetro de espessura é a espessura que eu vou conseguir nessa condição maximizar a minha taxa de transferência de calor. Muito bem, matamos o item A. No item B, ele pergunta para você: a temperatura na interface rejeita o zircalói na condição do item A. Será que a gente pode, nesse problema, usar o método das resistências? A resposta é sim, desde que eu não esteja tentando equacionar a parte central aonde tem o rejeito. Por quê? Aonde não tem o rejeito, nós estamos trabalhando em regime permanente e não há geração interna de calor. Isso faz com que a taxa de transferência de calor nesses meios seja uma constante. Vou fazer um desenho rápido para a gente indicar as resistências. Perfeito. Então, analisando essa ilustração que ela aparece aqui para a gente, rejeito, geração interna de calor, não vou usar o método das resistências ali porque a taxa de transferência de calor é variável. Agora, nesse lugar onde tem a interface rejeita o zircalói tem espessura desprezível, então ele não vai representar para a gente o quê? Uma dificuldade adicional. Depois eu vou ter o isolante. Isolante é um meio sólido. Sendo um meio sólido, a energia vai atravessar esse meio sólido por condução. Quando essa energia chegar na superfície externa desse sólido, ela vai encontrar um fluido. E a interface entre a superfície de um sólido e um fluido vai me dar a troca de calor por convecção. Alguém pode se perguntar: professor, mas e a radiação? Bom, ele não me deu informação nenhuma sobre vizinhança e emissividade, de tal forma que nós estamos arbitrariamente desprezando os efeitos da radiação. Então a minha resistência por condução ela não pode estar dentro da esfera, em todos os outros meios sim. Então dessa superfície aqui, até, que é onde ele pediu para você calcular a temperatura, que a gente supostamente pode chamar de T1, por exemplo, dessa parte até essa, nós teremos uma resistência por condução nesse material isolante. Depois, uma próxima dificuldade até chegar no fluido que está T infinito, cujo qual nós teremos uma resistência por convecção. Aqui eu posso eventualmente chamar de T2, não me pediu nada sobre esse T2. E a pergunta que ele fez para vocês, se vocês tiverem curiosidade,
é a temperatura na interface rejeito-zircalói. Então, eu não preciso resolver a equação da condução nesse problema. Por quê? Ele não me pediu nada dentro do material que gera calor. Então, eu vou usar simplesmente o método das resistências. Aqui, a expressão que eu gostaria de usar é Q é igual à diferença de temperaturas sobre a resistência equivalente. A resistência equivalente, ela é, num processo que se estabelece aqui, é um processo serial. Por quê? Primeiro a energia atravessa esse meio sólido por condução, para depois ela sair para o fluido por convecção. Como nós estamos em regime permanente e não há geração interna de calor nesses meios que a gente está analisando, eu só tenho uma opção para o meu balanço de energia, que é toda a energia que veio atravessando o isolante por condução, esse material por condução. Se eu não estou gerando calor aí e estou em regime permanente, toda essa energia que atravessava por condução tem que sair para o fluido por convecção. Então ela vai sair para o fluido por convecção. E depois, da onde veio essa energia? Ah, essa energia veio de alguém que a gerou, que foi o rejeito. O que está atravessando o isolante por condução é o que está saindo para o fluido por convecção, mas da onde isso veio? Isso veio da esfera central, onde eu tenho geração interna de calor. Então, para ser regime permanente, essas três quantidades de energia precisam ser exatamente iguais. Então aqui, isso aqui tem que ser igual ao quanto foi gerado no nosso rejeito. Se qualquer uma dessas quantidades for diferente, as peças vão estar acumulando e eu jamais estaria na hipótese do problema que me diz regime permanente. Quanto de energia é gerado? Porque nota, a expressão de resistência ela só tem uma utilidade. Se você conhecer duas das três variáveis do problema. Como é que eu vou fazer isso? Ora, a diferença de temperatura já é desconhecida. A resistência talvez eu consiga calcular, porque eu conheço a geometria, os materiais, etc. Eu preciso da taxa. Da onde vai vir a informação da taxa? Do enunciado. Então, se você observar, aqui no enunciado, ele fala para a gente que esse rejeito está gerando numa taxa de 50.000 watts por metro cúbico. Então, é homogênea essa taxa. Ele não falou nada, não deu uma função nem nada. Sendo homogênea, eu vou pegar essa taxa e multiplicar pelo volume de quem gerou essa energia. Então, logo, essa taxa volumétrica vezes o volume vai me dar o quanto de energia está aparecendo nessa esferinha que é o rejeito. E se eu sei o quanto aparece no rejeito, por consequência, eu sei o quanto aparece em todos os outros elementos. Então, calculando isso, multipliquei o gerado volumetricamente pelo volume. No caso, o rejeito, ele está contido numa esfera supostamente maciça, de 7 centímetros de raio. O volume de uma esfera é calculado como 4/3 de πr ao cubo. Resultando então numa taxa de transferência de calor de 71,84 watts. Conhecendo agora a taxa de transferência de calor por condução, por convecção e o gerado, e as três são iguais, nós conseguimos calcular efetivamente quanto vale essa temperatura na interface rejeito-zircalói. Então, para fazer isso, eu vou precisar calcular as resistências. Nesse problema, a resistência equivalente ela será calculada como a soma da resistência por condução mais a resistência por convecção, porque o processo é serial, é a soma das dificuldades. Essas resistências por condução e convecção são conhecidas da gente. Então, se vocês lembrarem, a resistência à condução por uma casca esférica, ela vai ser calculada resultando em uma resistência por condução de 7,105 vezes 10 a menos 2 Kelvin por watt, ou Celsius por watt, se assim preferir. A resistência por convecção, a única grande diferença é que a tua área coincide com a área da superfície externa dessa esfera com 8 centímetros de raio. E a área de superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado. Calculando essa resistência por convecção, então, a minha resistência por convecção resulta em 0,2487. Nota que eu estou tentando manter 4 algarismos significativos. Muito bem, somando essas duas resistências e ressubstituindo na expressão, que é a expressão da resistência equivalente, usando os tramos de temperatura entre 1 e T infinito, obviamente por isso que eu somei as resistências, porque eu estava imaginando em calcular direto o valor de T1, então de T1 até infinito aparecem duas resistências em série que eu as somarei, ressubstituindo nessa expressão, resultado prático será
resultando numa temperatura de interface rejeito-zircaloy de aproximadamente 43 graus Celsius. Viram? Não é uma questão tão complicada quanto parece, só que nota, se você não soubesse o raio crítico, o item B da questão seria impossível. Nós podemos melhorar muito essa questão, fazendo uma pergunta adicional, que eu vou indicar ela na sequência aqui. Nós podemos melhorar violentamente esse problema fazendo a seguinte pergunta, que é: determine a temperatura num raio igual a zero, ou seja, no ponto central da esfera, do rejeito, se a condutividade térmica desse rejeito for igual a 1 watt por metro Kelvin. Se ele te fizer essa pergunta, lamentavelmente você não pode mais usar uma resistência térmica, e a minha única solução é resolver a equação da condução. A equação da condução, nesse caso, como eu tenho transferência de calor unidimensional com o raio, eu preciso da equação da condução escrita em coordenadas esféricas. Sendo coordenada esférica, meu sistema de coordenadas muda um pouquinho, que vai ficar mais ou menos como vai indicar na figura que vai ser apresentada em alguns instantes. Num sistema de coordenadas esféricos, a sua temperatura ela é escrita em função do raio, em função desse ângulo θ, e em função do ângulo φ. Então, a sua temperatura fica em função de três variáveis, que é R, φ e θ. A equação da condução, você não precisa decorar ela, obviamente ela é fornecida para vocês fazerem e para vocês utilizarem, e a única coisa que você precisa saber é utilizar a equação da condução. Então, eu vou escrever a equação da condução e a gente segue para a resolução dessa segunda parte do problema tunado. Obviamente, a equação da condução que eu estou escrevendo diz respeito a imaginar que o material possui condutividade térmica constante, tá legal? Essa é a nossa equação da condução escrita em coordenadas no sistema esférico. É um tanto quanto óbvio que um monte de coisas aí vão se simplificar. A primeira condição é que na condição de transferência de calor em uma única direção com o raio, não vai haver nenhum tipo de variação de temperaturas com esse ângulo φ ou com o ângulo θ. Então, automaticamente, se eles não variam, essas derivadas tendem a zero. Então, essa primeira derivada aqui, tender não, ela vai ser zero, porque é constante, a mesma coisa vale para isso. Num problema em regime permanente, nenhuma propriedade ou grandeza pode variar com o tempo, então logo a temperatura aqui, ela não pode variar com o tempo, então logo esse termo vai a zero. Resultado prático, a nossa equação da condução se resume a... É um tanto quanto óbvio que isso aqui está como diferencial parcial, mas como é unidimensional, o resultado prático é que eu posso trocar a derivada parcial por uma derivada total, porque as duas coincidem naquela direção e os outros valores nas outras direções é zero. Resultado é, vou separar e fazer o processo de integração, já que são iguais eu posso deixar o del ou mudar para d, que não vai fazer diferença nenhuma do ponto de vista matemático, tá? Então, separando e integrando, nota que o calor gerado é constante e a condutividade térmica do rejeito também. A integral de r² vai dar r³ sobre 3. Todavia, como são integrais não definidas, vai existir o surgimento de constantes. Lado direito e esquerdo, todavia eu posso somar as duas e fazer aparecer uma única constante. Vou nomear essa equação de equação 1, e ela pode ser útil depois para a gente aplicar condições de contorno. Seguindo o processo, eu vou fazer a segunda integração. Obviamente, para fazer isso, vou dividir todos os termos dessa igualdade por r², jogar o dr multiplicando e fazer o processo de dupla integração de novo. Vou acelerar um pouquinho esse processo. Gerando assim a nossa equação para a distribuição de temperaturas, obviamente separando variáveis e fazendo o processo de dupla integração. Qual que é a grande dificuldade desse problema? Achar as condições de contorno. Então, não adianta querer começar com temperatura para a condição de contorno, não é o caminho mais fácil. Eu já tenho uma das condições de contorno, ela está bem clara para mim, que é, quando o meu raio vale 7 centímetros, a temperatura vale 43 graus Celsius. Isso é uma condição de contorno que eu vou usar na equação 2, mas eu preciso de alguma condição de contorno para usar ou na equação 2 ou na equação 1. Na equação 2 eu preciso de outra temperatura e você não tem em nenhum outro lugar. Não vai querer usar em fluido, não vai querer usar no outro sólido. Por quê? A equação que você está montando aqui é para o rejeito. Então ela vale de zero, que é a linha, o ponto central da esfera, até a borda do final do rejeito, que são 7 centímetros. Tudo que estiver fora desse intervalo
esquece, você não pode usar. Agora, existem várias opções aqui para a gente pensar numa condição de contorno, tá? Se a gente voltar lá para o desenho inicial, qual que era a direção da transferência de calor? A direção da transferência de calor, ela está acontecendo sempre da maior para menor temperatura. Mas se isso aqui é uma saída, né? Se a convecção é uma saída, significa que T2 é maior que T infinito. E se isso aqui está caminhando a favor do raio, que T1 é maior do que T2. Resultado prático, se eu pensar na linha de centro desse ponto aqui, se eu pensar no ponto central, o calor está fazendo esse sentido. Então a maior temperatura está acontecendo no ponto central da esfera. Ali é um ponto de máximo, e sobre pontos de máximos a gente tem certeza que a primeira derivada é zero. Ou então você pode usar a taxa de transferência de calor aqui, ó, que você conhece. Quanto vale a taxa de transferência de calor? Obviamente está aqui, vale 71,84. Então eu preciso da coordenada e eu preciso simultaneamente da coordenada de uma taxa para achar C1. E é isso que eu vou fazer. Vou começar com a primeira, vou mostrar que dá a mesma coisa para vocês. Obviamente, só precisaria fazer isso uma vez. Vou começar com uma primeira condição de contorno aqui, que ela vai ser igual, né, ou semelhante ao que a gente já tinha. Primeira condição de contorno que a gente tem. Então, essa primeira condição de contorno que eu vou indicar é que se o raio vale zero, como a gente tem um ponto de máximo em raio igual a zero, a primeira derivada da temperatura em relação ao raio para um raio igual a zero tem que ser zero. Se você substituir essa informação, substituindo essa informação em 1, que é a nossa equação 1, que ela está aqui, ó. Se você substituir isso aqui em 1, fica fácil observar que vai ficar raio vale zero vezes o gradiente vale zero é igual ao Q gerado 50.000, o volumetricamente gerado, vezes aonde está o meu raio? Zero ao cubo, não tem o menor sentido que eu estou fazendo, 1 vezes 3 mais C1. E a única coisa que te resulta olhando essa expressão é que C1 vale zero. Então, portanto, C1 é igual a zero. Matei o problema se eu quisesse isso. Ah, professor, eu não gosto dessa condição, eu quero usar lá no final da esfera em R igual a 7. Tem problema? Não tem problema. Só que aí você tem que tomar cuidado com o problema de precisão. A gente fez multiplicações com π, área, etc. e dá alguma coisinha diferente. Então vou ter que voltar lá na forma como eu calculei o Q gerado. Então se eu fizer uma segunda condição de contorno, eu posso usar a seguinte condição. Segunda condição. A segunda condição é se meu raio vale 7 a menos 2 metros, raio final desse rejeito. Portanto, a taxa de transferência de calor é igual ao meu calor gerado, que era Q ponto gerado vezes 4/3 de π, raio, R'inho, né, que a gente chamou, ao cubo. Raio é igual ao R'inho, né? Esse R'inho aqui é igual a 7, então aqui seria 7 também. Aí você fala assim, o que eu faço com isso? Moleza, como que a energia vem atravessando esse rejeito? Imaginando que seja um meio estacionário, ele atravessa esse rejeito numa situação de condução. Se é condução, lei de Fourier. A lei de Fourier me fala que Q é igual a menos Ka dt dx, né? dt dr, perdão, porque eu estou olhando como a temperatura varia na direção do raio. Então você sabe o calor e vai tentar achar esse gradiente. Essa área é a área perpendicular ao vetor calor, no caso de uma esfera, a área da superfície de uma esfera. Então, essa energia, a gente sabe quanto vale. Ela vai ser esse Q ponto gerado vezes 4/3 de π, o raio ao cubo, que vale 7/10 a menos 2, é igual ao K menos o K, vezes a área, que é 4 vezes π, raio ao quadrado, variação de temperatura com um raio para um raio igual ao R'inho lá, que seria meu raio externo. Ficou ruim esse negócio de R igual a R'inho, mas é a coordenada externa dessa esfera. E o que eu faço com isso? Dá para simplificar algumas coisas. Então, por exemplo, isso aqui dá para simplificar assim, os 4π dá para se livrar dos 4πs, e o resultado prático é que você descobre que o primeiro gradiente, o ΔT, ΔR, para o raio igual a R'inho, né? É o 7 centímetros, isso aqui vai ser igual a Q.G vezes R sobre K. Ah, professor, e o que eu faço com isso? Sem estresse, nem problema nenhum. Pega essa informação e substitui de novo em 1. Se a gente substituir isso aqui em 1, o R'inho é o próprio R'inho, vale 7 centímetros, mas eu não vou substituir. Esse cara fica R'inho ao quadrado vezes... Quanto vale o seu gradiente no R igual a R'inho? Ele vale Q ponto gerado vezes R sobre K, obviamente negativo, igual, do outro lado da expressão aqui, ó,
vai ficar menos Q ponto gerado vezes R² sobre 3K mais C1. É um tanto quanto óbvio observar que esse termo, que faltou, ó, o 3 daqui que ele estava aqui, ele sumiu, ó, ele está aqui e ele está aqui. É um tanto quanto óbvio observar que esse lado da expressão e isso aqui são exatamente iguais. E a hora que você passar esse cara para o lado de cá, um menos o outro vai dar zero, portanto C1 vale zero. Parabéns! Chegamos à conclusão que ele é zero mesmo. Agora, eu sei quanto vale C1. C1 vale zero aqui, ó, na equação 2. Na equação 2 aqui, ó, ele nem existe. C1 vale zero. Agora eu vou achar C2. C2 seria a nossa condição de contorno 2 oficial, tá? Vou chamar de terceira condição aqui, mas está errado, né? Essas duas são condições equivalentes. Agora, esse cara aqui de baixo, ele é necessário, né? Então essa aqui seria a minha segunda condição de contorno. Qual que é essa segunda condição de contorno? Se o raio vale 7,10 a menos 2 metros, portanto, a temperatura vale 42,97 graus Celsius. O que eu vou fazer com isso? Substituir em 2. Agora sim a gente vai substituir em 2. Olhando lá para a equação 2, voltando para a equação 2 e resubstituindo os valores nela, vai ficar a temperatura de forma que eu consigo encontrar C2 e ele vale 83,8. Nossa equação final, equação. E se ele te pediu a temperatura num raio igual a zero, a temperatura na coordenada que o R vale zero será 83,8 graus Celsius. Um pouco mais chato trabalhar com coordenada radial, mas nada muito complicado. Espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. Fiquem com Deus e that's all, folks.